Bem-vindos a outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, da nossa comunidade para a sua, de Atlanta para o mundo. O nosso conteúdo reflete o dia a dia aqui nos Estados Unidos e um pouco da nossa realidade. Antes de eu apresentar o nosso próximo convidado, né, muito especial, quero muito que ele fale sobre a arte dele, quero muito que ele fale sobre a música dele, mas antes disso eu queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer a Viver Magazine, mais uma vez, pelo patrocínio. Queria agradecer também o Barbecue, o Brabo do Churrasco, Barbecue_BBQ, isso, né? Segue lá, vamos deixar o link aqui abaixo também de todos os patrocinadores. E o Camargo também, se você precisando de um barbeiro ali em Marieta, vá lá no Camargo, de super gente boa, Camargo Barbers. Beleza? O nosso convidado, Suave. Fala aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui, cara. Suave de Atlanta. Suave de Atlanta, tamo aí, tamo na área. Como é que vocês estão? Ah, irmão, tamo bem, cara. Imigrante, músico, artista. Cara, um dos pioneiros aqui, porque vocês imigraram muitos anos atrás. Verdade. Cheguei em 2003. Como você está, irmão? Cara, tô bem, cara. Tô vivendo a vida aí, seguindo um sonho, né? Todo dia é um caminho novo pra gente na música e é um aprendizado. Estamos felizes de estar aqui nessa jornada. E antes da gente começar o podcast, eu queria primeiramente te agradecer. Obrigado, cara. E parabenizar também, irmão, porque tu foi pai recentemente, saiu do Demais, hospital, já veio cara. gravar com a gente aqui, irmão. O Meu cara não segundo filho nasceu dia 28 e tá lá, saudável, tô feliz. Já tem um de 2 anos e meio. E agora é isso aí, cara. Felizão de estar aqui. Quer mais? Não, 2 tá bom. Não, acho que 2 tá bom, a gente vai fechar. Cortou a fábrica? Não, ainda não, mas tô precisando de cortar, senão dá trabalho Eu depois. cortei, velho. Aí, tá vendo? No máximo um gato. Vou seguindo seus passos. E aí, irmão, você tá na correria aqui há muitos anos, eu imagino que mais de 20, né? Baseado no teu histórico. Cara, como foi, primeiramente, essa imigração? Antes da gente chegar no tema música. Ok. Porque antes da gente chegar nesse tema, eu queria conhecer você como imigrante. Ok. Todo mundo conhece o Suave como artista, como, não diria nem rapper, porque eu não gosto de colocar esse label. Especialmente porque você não se identifica como um rapper também, né? Exato. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber como foi a sua imigração para os Estados Unidos. Então, cara, eu vim pra cá, eu tinha 9 anos, minha família decidiu mudar pra cá, minha mãe e meu pai. Na verdade, eu não sabia muito dos detalhes do porquê, entendeu? Meu pai e minha mãe falou que a gente ia visitar a Disney. E eu, como criança, fiquei muito encabulado com essa ideia, né, cara? Bora pra Disney. Mas aí, eu nem lembro, pra te falar a verdade, se eles me explicaram se a gente ia ficar ou não. Mas eu lembro que a gente acabou ficando. E no começo foi muito difícil pra mim, porque só pensava, nossa, cadê meus amigos? Como é que eu vou jogar bola? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Qual idade? Que idade? Eu tinha 9 anos 9 quando anos. eu vim, E pra estudar, eu não falava inglês, então no começo foi um pouco traumatizante, tá ligado? Pra uma criança, mas graças a Deus passou rápido, eu acho, cara, porque eu era criança, entendeu? Então, A adaptação deve ter sido rápida. Exatamente, fui vendo muitas coisas novas acontecendo rapidamente, então acho que fui meio que tirando o pensamento do que eu tava sentindo falta no Brasil, entendeu? Então, hoje até agradeço de eu ter vindo, entendeu? E estar aqui onde eu tô. Tu chega a sentir alguma saudade do Brasil? Cara, eu sinto saudade, pra te falar a verdade, da minha família, entendeu? As pessoas que eu mantive contato, não sei se é essa palavra, às vezes erro o português, hein, galera, mas a gente tá aí. Mas não lembro de muita coisa, como lugares ou o que eu fazia, porque eu era muito jovem quando eu vim, então muito dessa memória foi apagada, entendeu? Talvez tá lá no fundo, mas não lembro. Mas sinto mais falta das famílias mesmo, minha avó, tias e tios, verdade. E só saudade mesmo da família, cara. Mais das pessoas do que do lugar, eu imagino. Mais das pessoas do que do lugar, exatamente. Porque eu não lembro de muitas coisas, nem de muitos lugares. Entendi, irmão. E tu deve ter chegado aqui muito novo também, não deve ter nem tempo de ter conhecido muita coisa no Brasil. Exato, como eu era criança, não podia sair para muitos lugares. A não ser que foi algum lugar com minha mãe, com meu pai, passear na casa de algum amigo, pra fazenda, sei lá. Não lembro muita coisa, entendeu? Mas a vida de adulto no Brasil eu não vivi, tá ligado? Não pude sair pra nenhuma festa, nem nada assim. Então, não lembro como foi isso quando eu fui em alguma festa lá com meus pais, tá ligado? Você visita o Brasil?
Eu já fui visitar, depois que eu vim pra cá, 2 vezes. Na verdade, a primeira vez que eu fui foi porque eu rebentei um ligamento no meu joelho. Aí eu fui fazer fisioterapia no Brasil com um tio meu que é terapeuta, tá ligado? Então ele me ajudou muito nessa parte aí e foi bom, cara, porque eu não lembrava de nada. Então, como eu passei um bom tempo lá no Brasil, eu pude recuperar muitas dessas memórias que eu tinha perdido antes, que não lembrava, entendeu? Eu fui lembrando de algumas coisinhas quando eu vi, nossa, agora eu lembrei desse lugar que não nem se passava mais na memória. E passou pela sua cabeça, assim, quando você chegou lá, foi a maior diferença que você sentiu em comparação com Cara, o aqui? clima é diferente. O Brasil é mais quente, cara. Você chega lá, é diferente. Você é de Goiânia, né? Sou de Goiânia, sou de Goiás, exatamente. Não exatamente de Goiânia, sou do interior, mas tem muita família em Goiânia, então passo um bom tempo lá. E o Brasil é muito bom, cara. O povo é junto, é aconchegante. Onde você vai, você se sente bem-vindo, entendeu? Aqui é um pouco mais... A galera é mais, tá ligado? Deixa você de Afastada, lado, né? mais afastado, um pouco mais frio. Jeito mais americano, mas não é que é errado, é só a cultura é um pouco diferente. Mas o Brasil é muito bom, cara. Sinto muita falta de poder ir lá mais e viver isso, entendeu? Poder ficar com a minha família e sentir esse calor brasileiro que tem lá. O bagulho lá é sinistro. Cara, o cara tem uma vibe tão humilde, irmão. É. Sabe? Quando vê assim o Suave, vê os vídeos dele lá e tal, arrebentando hip hop, cantando obrigado. e mandando pra caralho. Você imagina assim, o cara vai ser todo estrelinha, né, irmão? Aí o cara chega aqui humilde pra caralho. Porra, Ô, desculpa, fico faz o feliz. bip aí pra mim. O cara é humilde, velho. É um tipo muito sangue bom, muito gente boa. Eu acho que a base de tudo é a humildade, né, cara? Acho que você não consegue chegar em lugar nenhum levando sujeira com você, tá ligado? Vai deixar um caminho muito feio. E é melhor você ser humilde e tratar as pessoas bem que você ganha mais com isso. Eu aprendi isso, tá ligado? Que da hora, irmão. É isso aí, pô. Tem que levar na bondade, né? No amor. Que da hora, irmão. Aí tá, tu chegou, fez a... Tu nasceu basicamente no berço do hip hop, né? Que a gente chama Atlanta aqui. É o berço do hip hop. Isso eu posso falar, cara. Como eu não nasci aqui, mas como eu vim muito, muito novo, eu cresci aqui, então praticamente eu vivi a maior parte da minha vida aqui. Então, como se eu tivesse nascido aqui. Então, a cultura eu trouxe ela muito pra mim. Não esqueci da minha cultura brasileira, mas incorporei muito a cultura americana, especialmente a cultura aqui de Atlanta, que é do hip hop, tá ligado? E isso faz muito parte da minha vida. Sempre fez, música sempre fez parte da minha vida. Minha mãe é música também, entendeu? Sempre tocou violão, sempre escreveu, Então compôs. você cresceu nesse ambiente, né? Eu Então, cresci sempre escutando música, sempre gostei. Eu lembro quando eu era criancinha, meus pais... Essa é uma memória que eu tenho. Eu lembro que meus pais faziam muita festa em casa e eles gostavam de cantar no videokê, karaokê. E eu lembro que eu queria cantar quando eu era criança, entendeu? Eu queria roubar o show ali, cantar e se tivesse ruim, foda-se. Eu vou xingar, mas eu queria estar ali cantando, porque era o que me trazia felicidade, cara. Eu gosto muito da música, entendeu? sempre foi Me seu fa- sonho ser Cara, cantor, trabalhar com música, ou eu você sempre- tinha alguma outra ideia? Quando eu era mais jovem, eu jogava futebol, cara. Eu joguei bola a minha vida quando eu era adolescente, até eu começar a música. Foi quando eu machuquei o joelho. Mas é porque eu focava muito no futebol, sempre gostei muito. Fui apaixonado, até sou hoje. Eu jogo para brincar. Hoje em dia, jogo em peladas, mas não tenho tempo para dar o meu máximo nisso, porque machuquei, então desisti e fui atrás da música. Mas é porque eu nunca tinha levado a música a sério antes. Mas a música sempre estava ali por perto, tá ligado? Sempre cantava, só nunca pensava que eu tinha uma chance de conseguir fazer alguma coisa, de ser um artista, de conseguir compor minha própria música, entendeu? Mas hoje que eu já consegui... E o já que mudou? compus. Onde foi o ponto da sua vida que você falou assim, é música, é isso que eu quero fazer, eu vou trabalhar com isso, esse é o... Mano, foi depois que eu machuquei o joelho, aí eu falei, cara, eu amo futebol, mas o que mais que eu gosto de fazer? Porque, entendeu, esses trabalhos que eu tenho para fazer de construção, outras coisas, não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu falei, agora eu vou dar o meu máximo numa coisa que eu amo, entendeu? Realmente gosto de música, sempre gostei e eu vou procurar melhorar o que eu tenho que melhorar para me pôr numa Evoluir, carreira, né? para me evoluir, entendeu? Para me conseguir chegar num ponto onde eu posso até
poder ter mais aprendizado, porque tudo precisa de um impulso, né, cara? Você precisa de entrar pela porta primeiro para você ver o que está lá dentro. Então, só quando você começar essa carreira de música, essa jornada, você vai poder se pôr num lugar para você aprender mais coisas. Então, foi quando eu machuquei, eu falei, agora eu vou dar o meu máximo para a música. Igual eu falei, sempre escutei muito, sempre gostei, só nunca levei a sério. Aí passei a levar a sério, cara, e hoje é minha vida, não consigo mais não viver a música. Então entendeu? não diria por um azar, porque não é um azar, mas pro azar de você ter machucado, te impulsionou pra você redirecionar suas energias pra música. Pra música, que é o que sempre tava ali dentro também, tá ligado? Então foi um azar, mas também foi um milagre. É, exato. Entendeu? Eu não diria um azar. Eu não azar é a voltaria palavra, no tempo se eu pudesse tentar, entendeu? Muita gente voltaria pra trocar algumas coisas, mas eu não voltaria não. Deixa a lesão aí e nós tá onde nós tá mesmo. Por causa disso, né? Por causa disso, cara, entendeu? Pode olhar pro passado, não. A gente tem que usar o passado como uma lição pra você melhorar no futuro, tá ligado? Que show, irmão. Fica Bravo. até assim, caraca. Irmão, daí Então. tá. Tu veio pro Brasil muito cedo. Eu também cheguei muito novinho. Eu tinha 9 anos também quando eu cheguei. 20 lá, vai cacetada de anos atrás. 24 Tempo, né, anos, cara? 23 anos atrás, nem lembro mais. O tempo voa, né, cara? Demais, irmão. E a adaptação foi rápida, a imigração não foi tão difícil como seria para um adulto, né? Eu acho que a gente bate muito nessa tecla que tu chegou mais velho, então a tua adaptação foi um pouco mais difícil. Jogou futebol, não deu, entrou na música, começou a gravar, hoje tá estourado, tem vídeo no YouTube, tem música gravada, tem várias músicas sendo lançadas. Como que você acha que essa imigração influenciou você ser o artista que você é hoje? Vou mudar meio a pergunta. Você acha que o fato de você ter sido ou é um imigrante influenciou no estilo de música que você produz? 100%, cara. Eu estando aqui, igual você falou, no berço do hip hop dos Estados Unidos, em Atlanta, eu acho que para você conseguir entrar nessa cena, você tem que ser uma pessoa um pouco diferente. Você tem que ter um estilo um pouco diferente do que já tem, porque aqui já é uma competição muito grande. Então, o que eu tenho de diferente é o meu lado latino, entendeu? Eu sou imigrante, eu sou do Brasil. Então, eu posso incorporar isso nas músicas. Você vê muito isso já acontecendo com o lado hispano. Tá tendo muito hip hop com o hispano junto. Mas Sim. ainda não tá tendo com o português. E o português também é uma língua que, entendeu? Tem milhões de gente no mundo que fala português. Então, é uma área que dá para você entrar e tentar jogar nela. Porque eu não tô numa competição que já tem muitos deles, entendeu? Eu sou um pouco diferente. A gente trocou essa ideia um pouco mais cedo. Eu acho isso muito fantástico, porque eu sempre tive isso como teoria. A gente já falou isso em vários podcasts anteriores. Que tudo bem que você pode se inspirar na arte de alguém, de você tirar como base de influência para você evoluir a sua arte, eu entendo. Mas se você quiser imitar a arte de alguém, você vai estar sempre limitado naquela imitação. Exato. Você não vai expandir ou evoluir daquilo. Você vai estar sempre contido com o próximo artista que vai vir, que vai lançar algo novo naquele estilo para você copiar. Exato. Então, quando você lança algo que a gente chama de unique, algo único, algo que... Genuíno, né? Isso, Exato. que vem realmente... Valioso. Exato, que nasce de você com seu DNA, cara, você abriu as porteiras, como Exato. dizem no Goiás, né? Em Goiás. Aquilo vale muito mais desse jeito, entendeu? Muito não é uma mais. cópia. Exato, você entendeu? tá sendo original, né? Igual você pegar uma pintura do Van Gogh e pegar uma cópia, entendeu? A pintura original vale milhões, a cópia, só uma cópia, você já viu antes. Então não é muito interessante, entendeu? Eu penso assim com a música, você tem que tentar procurar pegar inspirações de música, mas pôr o seu estilo dentro dela. Põe você, a sua história dentro dela. É a sua extensão, né? A A música sua é a extensão do exatamente. artista. Né? A gente toca muito nessa tecla que eu, pelo menos, acho fundamental do artista colocar o DNA dele na música. Exato, cara, é isso aí. Música é isso, é um DNA. Música é uma língua universal. Não tem linguagem mesmo. Se você gostar da música, é porque você sentiu a música. Cara, a gente A falou isso gente no outro falou isso podcast. recentemente, irmão. Igual, Entendeu? Cara, eu sou obcecado. Não é que eu sou obcecado, não é a palavra certa. Eu sou muito fã da música em si e
o artista que tá dando aquela arte, né? Uhum. Pode ser uma música numa língua que eu nem tô entendendo. Exato. Igual, muitas vezes eu tô escutando, a gente tocou nesse assunto antes, É. eu tô escutando música em árabe, sabe? E eu tô lá vibrando pra caralho, irmão. Tô de dar calafrio, assim, da nuca, A vibe que te traz, irmão. aquele sentimento. E isso é inexplicável, irmão. Às vezes... Porque música é um sentimento, cara. É igual amor. Você não tem como explicar nem desenhar. É uma coisa que você sente. A música, se você gosta dela, não importa a língua, mano. Pode ser em japonês, indiano. Você vai escutar ela, cara. Porque você sentiu ela por dentro, tá ligado? Então é um amor, entendeu? Literalmente. Eu penso assim. Muitas pessoas podem ter pensamentos diferentes, mas eu acho que a música não tem barreiras. Ela é universal. Eu penso assim. E de onde vem essa inspiração sua pra música? Você escuta outros ritmos? Você é mais focado no hip hop? Como que você... Não, na verdade, mano, eu sou de Goiás, então eu cresci escutando sertanejo, tá ligado? Tá na veia, né? Não esquece não, cara. E pego muita inspiração de sertanejo. Não tem, pra mim não tem essa barreira não. Eu gosto muito de escutar música diferente dependendo da vibe que eu tô, entendeu? Se eu tô na academia malhando, quero escutar um negócio que vai me deixar mais pump, mais com raiva, entendeu? Se eu tô em casa com a minha mina, eu quero escutar uma coisa mais romântica, entendeu? Depende da vibe. Se eu tô no carro, dirigindo um lugar longe, eu quero escutar uma música com mais história. O cara que tá contando alguma coisa mesmo, uma letra, entendeu? Que vai me tocar, que vai me ensinar alguma coisa. Dessas músicas que eu procuro escutar, são as músicas que estão me passando uma mensagem. Hoje em dia tem só música que o cara só tá rimando, falando um blá blá blá, um freestyle praticamente, mas como ele tem um produtor muito brabo, aí a música subiu, porque o beat é bom, entendeu? Mas se você for escutar o que ele tá falando mesmo, Não faz muito sentido. é muito lixo, na minha opinião, entendeu? Não tô falando que eu sou nenhum Eminem, nem nada assim, mas muita gente que tá lá em cima hoje só conseguiu por causa da produção que tem, cara. Muita gente tem tudo assim dado pros caras, tá ligado? Produção, edição, marketing. Mas se você for olhar as letras do cara mesmo... Mas, e não que o cara não ralou, porque eu acho que o cara, pra chegar nesse patamar de ter essas oportunidades, eu imagino que o cara deve ralar pra caralho. Igual, eu Nossa, imagino, igual você, por exemplo. Quantas horas no estúdio você já não... Já perdi, ó. Já perdi as contas, cara. Não tem nem como saber, não. A gente até dorme no estúdio quando tá lá tanto tempo, virado à noite. Às vezes você dorme, acorda e continua trabalhando na música. E a hora que acaba, você vai embora. Não tem hora pra ir embora, não, entendeu? Pra você ver. Então, cada pessoa tem um fundamento, cada pessoa tem um... Não diria nem estilo, mas tem o seu processo também. Então, Tem. Não, eu não tô jogando de lado você só tá falando do o conteúdo trabalho. em Tô si, falando né? do conteúdo em si. Eu falo, muita gente consegue chegar onde consegue por causa que tem uma produção muito Isso boa. é muito verdade, cara. Entendeu? Porque eu tava vendo um documentário, um produtor brasileiro, cara, ele é especialista nisso. Ele pega uma banda, ele modifica a banda num padrãozinho ali que todo mundo escuta, faz o marketing por trás e os caras brilham. Puf, top. Mas esse, pra mim, na minha opinião, é um business, ele é um business, negócio. ele é um músico que Isso. tá ali pra ganhar, entendeu? Não tô falando que o cara é lixo, tô falando que o que ele tá produzindo, na minha opinião, Ele não tem essa essência que você lixo, tem. mas se ele quisesse e tentasse, ele talvez conseguiria fazer uma história melhor. Mas essa é a sua opinião, cara. Música é diferente pra todo mundo. Eu posso amar uma música e você pode odiar ela ao mesmo tempo. Igual eu falei, é um sentimento. Então, se eu achei lixo, foi eu que achei lixo. Não julgo o que eu tô falando, porque você pode ter amado, cara. É uma arte. Igual uma pintura. Você pode gostar e eu não. Eu gosto de dar um exemplo. Entendeu? Hoje a gente tava conversando em off aqui. Eu sou muito eclético. Eu até mostrei pra ele que o meu Pandora tem de tudo. De tudo. Só tem dois ritmos, né? O funk, que eu não curto, e o reggae. Mas, porém, eu tava falando com ele. Cara, eu respeito muito, velho, os artistas do reggae. Eu acho que os caras são muito bons. Porém, não é aquele ritmo que eu vou pegar e vou escutar. Mas eu respeito, cara. Eu sei que os caras trabalham muito. Eu conheço que os caras são... Tem um talento, cara. Vocês são foda. É uma obra de arte, É cara. uma obra de arte. Uma obra de arte. Assim, Você eu sabe tiro apreciar o chapéu pros trabalho caras. que o cara pôs pra fazer aquilo acontecer. Isso, você apreciar Exato. o trabalho do cara. Exato. É engraçado, porque eu também eu sou da mesma vibe que vocês. Eu vou escutando a música que eu tenho, né? Que eu tô sentindo naquela hora. Eu sou muito de mood, né? Igual você tá falando de sentimento. Se eu estiver na Vibe. balada, eu quero escutar um tipo de música. Se eu tô em casa com a minha mina, eu quero escutar um tipo de música. Se eu tô...
na academia é outra música, é assim E mesmo. todos eles têm o seu respeito igual. Sim. Porque eu sei que o artista deve ter ralado paca pra Muito, produzir muito, aquilo lá. né? Cada um Várias tem horas. uma história, cada um tem o seu estilo, cada um. E eu respeito todos Sim. eles. Mas aí é questão de preferência, igual você tá Exato. falando. Uhum. Tem estilo que você prefere e tem estilo que você não prefere. Né? E nesses estilos, então, cada um tem um subestilo diferente. É isso, eu falo isso, Ítalo, porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto do ritmo tal, os caras são umas bosta. Então Mas não é assim, ué. não é assim, não, entendeu? Não, na sua opinião, os caras então gostam, assim, a gente porque tem que pra respeitar outra o profissional pessoa... que tá ali por Sim, trás. Não é porque exato. você não gosta do ritmo que o profissional é ruim. Exato. Por isso que eu sempre tento falar, antes de eu dar minha opinião, eu falo na minha opinião. Porque é minha opinião só, cara. E Eu você não sabe sou... respeitar o outro profissional, Eu respeito, mesmo que o ritmo entendeu? não seja Eu o não que você sou a escuta. lei. Não é Exato. o que eu falei que vai ser, é só o que eu acho, cara. Exatamente, Só que muitas exatamente. pessoas não sabem balancear isso. Você falou isso, então é isso que você acha. Não, cara, não é isso que eu acho, é só isso que eu penso, mas não quer dizer que eu tô certo. Você pode pensar diferente, você tem todo o direito de pensar diferente do meu pensamento. Você é ser humano do mesmo jeito que eu sou. Entendeu? Então, tem Show que de ser bola, assim, irmão. cara. Agora, partindo pro que você faz hoje, pra música, pro teu conteúdo, pelo que tu produz. Você imigrou, né, pra uma... É até legal que eu usei a palavra imigrou porque a gente tá no papo de imigração. Você imigrou pra esse estilo mais hip hop Atlanta com a sua influência e sabor brasileiro. Uhum. Partiu daí e falou, vou gravar essa música. Como foi gravar a sua primeira música e essa evolução pra essa última música agora que você gravou? Nossa, cara, a história aí é grande, porque eu comecei pagando por hora para ir em um estúdio qualquer lá em Atlanta com um engenheiro de música que eu nem conhecia, que só tava ali por hora, não tava realmente acreditando no meu trabalho. Também, tipo assim, não era ninguém, tava começando, por que eu vou ajudar esse cara? Só vou cobrar o horário dele, vem cá e faz. Mas passei por vários estúdios assim, até eu poder me conectar com o meu produtor hoje, que é o Chocolate, que estamos na produtora dele hoje, que é a Chocolate Records. Grande abraço Entendeu? pro Chocolate, Grande vai vir abraço aí em pro breve. Choco. É o cara, o Choco, mano, que é isso. Muito grato por ele estar aí na nossa vida. E é isso aí, mano. Onde que eu tava? Desculpa. Do que você achou o produtor. Exatamente. Passei por muitos estúdios, muitos caras só querendo ganhar o horário mesmo, meu, entendeu? Mas eu acreditei no trabalho que a gente estava fazendo. Na verdade, começou fazendo música eu e um amigo meu, o Didi, salve Didi. A gente começou essa jornada um pouco junto, ajudando um ao outro, meio que a gente era um grupo. E a gente hoje está individual, mas no mesmo label, a gente está na mesma produtora, entendeu? Porque a gente viu que foi melhor a gente separar para o nosso marketing, poder trabalhar o lado não só do artista, mas poder ajudar a produtora de dois lados diferentes, entendeu? Hoje a produtora tem mais de 2 artistas, não somos só nós dois não, mas igual eu falei, passamos por várias coisinhas para até chegar onde está hoje. Aí quando a gente chegou no Chocolate, a gente pôde gravar a primeira música, cara, e tipo assim, só de ter a produção por trás, o engenheiro, o estúdio, de estar ali, ter o microfone, ter, sei lá, cara, tipo assim, tudo certinho e com as pessoas que estão realmente não só trabalhando com você, mas acreditam no seu trabalho, eu acho que é aí que começou a mudar, entendeu? Faz a diferença. Faz a diferença, porque ali a gente criou um bonde, a gente se tornou uma família, entendeu? A gente está ajudando um ao outro a crescer e até hoje estamos produzindo coisas, sempre um dando suporte pro outro, porque... Entendeu? Como é que sobe sem ajuda, tá ligado? Ninguém tá lá em cima sem alguém ter ajudado você no começo, cara. Então, eu sou muito grato por essas pessoas estar aí e a gente tá nessa jornada. E hoje a gente tem música para lançar que não tá lançada ainda, mas tá no pente aí que o bagulho é sinistro. A gente tá muito, muito feliz para lançar. Tem música em português, música em inglês com português, tem artista que canta espanhol na nossa label. Então a gente tá fazendo uma mistura louca aí, cara. A gente tá feliz porque estamos numa jornada que a gente não esperava estar. E só da gente estar vendo acontecer já é um prêmio pra gente, tá ligado? A gente fica muito feliz. Vou roubar um tempinho aqui do seu podcast e vou primeiro fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer você por ter topado. Obrigado. Vim aceitar o convite, vim aqui com recém-nascido em casa. Então eu sei que não é fácil, né? Então... Queria agradecer você, queria agradecer o Chocolate também, irmão. O cara sempre fecha com a gente. Toda vez que a gente entra em contato com ele, ele sempre
primeiro é disposto a ajudar, tá sempre de coração aberto, ajudando a comunidade desde quando eu me lembro, irmão. Que eu conheço o Chocolate desde as antigas, das quebradas lá. O cara tá sempre aí, fechado com a galera, velho. Então, eu queria agradecer o Chocolate Labels também. Demais. Recording Label. Queria agradecer você. Queria também pedir para você deixar todos os seus detalhes, onde te encontrar, redes sociais, onde que encontrar o Chocolate Records, Label, né? E queria também que você deixasse qual vai ser a próxima música que vocês vão lançar e quando vai ser lançada, se possível. Ok. E se a gente também puder ajudar, estamos aqui para ajudar qualquer tipo de divulgação. Tá no link abaixo aqui, a gente também vai deixar tudo para vocês. Portas abertas para você, para o Chocolate, ele sabe disso, ele sabe que a gente está sempre fechado com ele. E com isso eu vou te dar o espaço para você falar onde te encontrar, sua música, enfim. Galera, primeiramente, brigadão pelo convite. Fico muito feliz de ser convidado para fazer parte desse podcast muito brabo. E para você encontrar a gente, cara, no Instagram você pode procurar lá look.suave, suave com 3 no final, não é um E. E também tem a Chocolate Records. Você acha ele no Instagram e no YouTube. Você pode também ter a conta do YouTube do Suave, que é só Suave. E a próxima música que a gente vai lançar vai sair no próximo domingo, né, Choco? Vai ser dia 10. Dia 10 de outubro vai sair a nossa próxima música, Real Struggle, Suave featuring DG, vai estar em todas as plataformas, vamos lançar no YouTube. Procura lá, cara, dá um like lá, ajuda nós. E tamo ajuda junto mesmo, galera. Especialmente vocês aqui de Atlanta que estão escutando, que é mais local. Tenho certeza também que em breve vocês vão estar fazendo show, né? Pós-pandemia, que já estão começando. Eu posso falar, dia 21 de novembro vai ter o festival da produtora lá no Luna Lounge, na Marieta, o local. Vamos pôr o endereço aí nas descrições, dia 21 de novembro. Então, salva a data aí, vai lá, dá um suporte pra gente, vai estar todos os artistas da produtora. Vamos estar fazendo uma festinha muito boa lá. Espero ter vocês lá com a gente. Show, irmão. Então, já pode contar com o nosso apoio. Se você está aqui em Atlanta escutando, ou até no Brasil, se você estiver escutando também, dá um search lá no YouTube, escuta a música dos caras, dá um apoio. Começando agora também, nessa mesma jornada que a gente, apesar que tem anos de bagagem aí, né? Sim, cara, sim. Mas é um projeto, não diria nem projeto, que já passou de projeto, já é realidade. Esse é uma realidade, sonho que nós estamos vivendo e a gente vai conseguir, cara. Tamo junto. Muito obrigado, velho, pelo isso aqui. Fico felizão. Minha primeira entrevista. O primeiro nunca esquece, né, irmão? Tamo junto. Mas é isso aí. O primeiro nunca esquece, irmão. Não esquece. Então aí, vamos fazer a transição agora pro futuro, irmão. Okay. A gente conversando. A não ser que você tenha uma pergunta. Na verdade, eu queria saber um pouco mais da sua vida pessoal. Você tem um filhinho já, né? 2 anos e meio. Tem um recém-nascido. Eu tenho 2 filhos, cara. O meu filho nasceu agora dia 28 e já tem um de 2 anos e meio. Faz 3 em fevereiro. E como você consegue? Porque assim, a gente sabe que a vida não é fácil, né? Às vezes as pessoas olham por trás e falam assim, não, esses caras aí, vai lá, canta, tudo fácil. Mas não entende a quantidade de horas de trabalho que tá ali por trás. Como você consegue conciliar isso com a sua família, com sua esposa, cara, seus filhos? É complicado, cara, porque eu não só tô correndo atrás da música, mas eu ainda tenho que pagar as contas em casa. Então eu tenho o meu trabalho durante o dia que eu tenho que ir. Então já tiro o tempo da minha família para isso. Aí eu chego em casa, tenho que ir pro estúdio, tenho que ir pra academia, fazer o que vai me deixar saudável para conseguir essa jornada, entendeu? Conseguir seguindo essa jornada, desculpa. Então eu tiro muito tempo da minha família, infelizmente, cara. É muito ruim ter que ficar longe dos seus filhos para poder correr atrás de uma coisa pro futuro, eles estão melhor, entendeu? Então essa parte é foda, mas a gente tá fazendo por eles. Então, igual eu falei, é uma jornada que a gente tá seguindo, é um sonho, é um sacrifício. E eu não estaria fazendo se eu não amasse, entendeu? Porque eu tô fazendo porque eu realmente quero viver disso, é o meu sonho. Tô aqui para aprender, entendeu? E sei que daqui a algum tempo vou ter aprendido muita coisa e espero estar mais longe. Você tem um apoio da sua esposa, da sua família? Porra, cara, demais. Minha família, todo mundo tranquilo com isso. Minha esposa ajuda demais. Ela é minha fotógrafa. Ela tira todas as nossas fotos. Não só minha, mas como dos outros artistas da label também.
Ela é muito boa com fotos também, se quiser. Deixa o... Como encontrar? Ela tem um tem, trabalho profissional? Pics with Vic no Instagram. É só pôr lá PX with Vic. Vamos pôr na descrição aí também. Alguém precisa de fotógrafa. Ela é muito brava nisso. Não é porque é minha esposa, não, mas checa minhas fotos lá, depois vocês avisam nós. O marketing tá forte pro cara, irmão. É brabo, cara, irmão. Pô. Fotógrafo pessoal, recording label. O macho tá no veneno. Tamo no caminho, cara. Igual eu falei, é um sonho e você tem que correr atrás. Tem que pôr o pé na frente da porta pra fazer acontecer, tá ligado? Deus pode até abrir ou te dar um caminho pra você ir, mas você tem que andar, entendeu? Você tem que usar suas pernas pra dar o primeiro passo, cara. Porque não vai ter nenhuma visão sem você dar aquele primeiro passo. Tá, falar em visão, em planejamento, que a gente já meio que entrou no assunto. Qual que é os próximos passos na sua carreira? Agora vai começar a fazer show, né? O primeiro agora no Luna Lounge. Sim. E tá vindo algumas músicas, alguns projetos. Sim, cara. Qual que é o próximo passo? Próximo passo, depois desses showzinhos que vai ter aí, a gente tá indo pro Brasil. Eu vou fazer 2 videoclipes lá no Brasa, na parte de Recife, que é onde nosso DJ, ele é de Recife, entendeu? Então a gente vai lá fazer um pouco de videoclipe lá e um pouco lá em Goiânia também. Tem 2 músicas prontas já em português que eu queria fazer a gravação lá, entendeu? Vou incorporar um pouco do videoclipe. Vai ser uma coisa muito, muito louca. A gente vai estar saindo daqui, chegando no Brasil, tentando contar uma historinha também, não só na música, mas como no videoclipe, entendeu? Para poder mostrar da onde eu tô vindo, entendeu? Sou brasileiro, mas tô vindo aqui de Atlanta. Espero que vocês notam que eu sou daqui, entendeu? Posso te mostrar esse lado que não tem aí. Então, é isso aí, cara. Esse é o próximo passo. Acho que isso é fundamental para uma evolução de um ser humano, ponto final, irmão. De você, não só de um artista, não só de uma pessoa que gosta de música, mas, cara, aprender um lado novo, aprender uma história nova, aprender uma cultura nova. Eu sou muito a favor disso, de você expandir. Né, como ser humano. Com certeza. O seu conhecimento, pô, meu. Mano, a melhor coisa que eu acho que o artista tem é poder viajar e aprender várias culturas, cara. Isso é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu quero muito poder viajar para lugares diferentes, para pegar a vibe daquele lugar e fazer uma música daquele lugar, naquele estilo, entendeu? Eu acho que, igual você falou, você estava escutando música lá da onde você falou? Da Arábia. Da Arábia, entendeu? Às vezes irmão. Às vezes entra umas músicas da Arábia lá que eu me arrepio inteiro, Mas irmão. igual eu falei, você pode incorporar tudo de todas as outras músicas. Posso pegar um ritmo das Arábia e fazer um hip hop dele. Claro, entendeu? certeza. E dependendo do mood que eu tô sentindo, da vibe, do sentimento que eu tiver, sai ali e vai sair. E esse é o meu lado artístico. Eu não consigo fazer a hora que eu quero, não, cara. O bagulho é estudado, tem que escrever, é meio que um poema pra mim, entendeu? Dependendo de como eu tô sentindo, se eu tô me sentindo bem, tô num lugar bom, o clima tá bom, as pessoas estão bem por perto, eu acho que ali, se nasce uma música dentro de mim, a gente começa a escrever, entendeu? E de onde que vem essa inspiração sua, sabe? Você consegue sentar e falar assim, não, vou escrever uma música, pum, escrever, ou você vai no embalo, tô sentindo, pum, já pego algum lugar, já começa a escrever, como que você faz? O freestyle eu consigo sentar aqui, posso até fazer uma rima pra você, pode até rimar, mas não vai sair uma história muito bonita. Respeito muitas pessoas que conseguem fazer isso, cara, é muito, muito pica o cara que faz isso, mas eu me sinto como um poeta, igual eu falei, gosto de realmente contar uma história nas minhas músicas, então não sai a hora que eu quero, depende do meu sentimento. Eu posso tentar escrever aqui agora uma coisa romântica, mas se eu não estou me sentindo romântico, não vai sair nada bom, entendeu? Então eu acho que a música tem a hora de sair, entendeu? Ela vai sair quando você está sentindo ela. Tu já teve algum rap battle, assim? Sabe aqueles rap battle? Porque é sempre o que a galera fala do rap dos Estados Unidos, é rap battle. Sim. A galera fala assim, rap battle. Você pensa nos Estados Unidos, é rap battle. E não é assim, irmão. Aqui Atlanta é o berço do hip hop. Literalmente. Hoje, todo tipo de hip hop passa por Atlanta, né? Só que a galera tem essa ideia que aqui é rap. Você vai lá no underground... Tá a galera lá, Não é assim, eu acho que isso é muito usado pra filmes, cara, pra você contar essa história como nasceu. E eu acho que no passado foi muito assim, hoje em dia não é, igual eu falei, hoje em dia é muito produção. O cara quer chegar num lugar onde você pode mostrar sua música, num lugar open mic,
A galera já chega com a produção pronta. Ninguém tá lá pra ficar... eu vou discutir com você aqui pra ver quem que é melhor. Não, só quer mostrar o trabalho dele, entendeu? Sim, sim. Então, é isso aí. Mas eu já fiz, sim. Não em nenhum lugar público, mas dentro do estúdio com os nossos amigos, assim, com os outros artistas. A gente brinca um com o outro direto. Você consegue fazer umas rimas assim de battle mesmo? Cara, igual eu falei, é um sentimento. Depende de como eu tô sentindo ali. Eu tô tomando umas, tô sentindo, o cara tá me enchendo o saco. Entendeu? Aí eu cara, o que eu vou falar pra encher o saco desse cara aqui agora? Aí vem a ideia na hora, entendeu? Mas é igual eu falei, depende do sentimento. Se você tá sentindo, cara, se você tá se sentindo bem ali, vai. Ainda mais quando você toma umas aí que você perde o medo mesmo e solta a rima, cara. Que entendeu? show, é muito bom. Você já chegou... Eu tô assim, né? Encantado com a ideia de tudo isso que envolve, né? Porque eu realmente aprecio a arte de rap battles, de rap em geral, de hip hop em geral. Eu aprecio paca, mano. Eu escuto bastante. Então, eu imagino assim que quando você deve estar lá fazendo, nunca participei, já vi várias, mas não tenho nem ideia como que funciona. Como é o processo? Tem uma regrazinha? Tem assim, ok, são esse tanto de bars, tem um certo... Como que funciona? Eu acho que se for num lugar público onde a galera tá realmente fazendo, sim, tem as regras. Acho que tem um tanto certo de bars pro cara fazer. Se é 4 ou se é 8. Geralmente 4 ou 8. Mas quando você tá no estúdio com seus amigos, não tem regra nenhuma. O cara, você começa a conversar, ele vai e te atropela, vai em cima de você, entendeu? Aí não tem regra. Meio que você tá ali só pra brincar um com o outro e deixar a ideia fluir. É isso mesmo, cara. Deve pegar bastante. E sai muita ideia, disso. Né? Muitas coisas que a gente já fez saiu de uma brincadeira. A gente falou uma coisa ali brincando. Nossa, cara, essa frase foi massa. Aí você já deixa aquela frase salva para incorporar com outras frases que você talvez já tenha guardado. E assim nasce uma música, cara. A música é um filho que você tem que ir criando ela de pouquinho em pouquinho e daqui a pouco ela nasce. Na hora certa. Entendeu? Eu queria te perguntar sobre a pandemia, cara. Ano passado, você ficou meio nervoso, falou, será que eu vou conseguir tocar? Não vou? Como é que vai ser? Você ficou com medo ou você confiou na sua... Medo não, mano. Eu foi com muita raiva. A pandemia foi atrapalhar muita coisa, mano. Muita gente sofreu com isso. E igual, parou tudo, o mundo parou. Então, não é que eu fiquei com medo de não acontecer, eu só fiquei com raiva de não tá podendo acontecer, tinha que estar tudo parado, tinha projeto que a gente tinha começado, igual eu falei, depende do sentimento. A gente começou um trabalho, teve que parar, acabou o sentimento. Aí para você voltar naquele sentimento já é mais difícil para você voltar para fazer aquilo. Então, a pandemia realmente só atrapalhou, cara. Tipo assim, não me passou medo. Graças a Deus eu acho que eu não tô, como é que fala, em perigo, a minha idade, entendeu? Eu tô num peso bom, então não tô com medo disso. Sei que as pessoas mais velhas estão passando por muito perreco com esse negócio do corona aí. Mas, graças a Deus, a minha família, todo mundo bem. As pessoas que eu conheço, que já pegou também, pegou, mas ficou tranquilo. E eu tentei realmente só focar, entendeu? Na minha música mesmo e em criar, em ter ideias novas para quando tiver tudo liberado de novo pra gente poder já chegar atacando. E foi isso que realmente aconteceu. A pandemia meio que acabou um pouco e quando a gente voltou pro estúdio a gente já veio com pedrada. Tinha muita música pra gravar. Certeza. Muita música pra fazer. Pra você porque a gente ficou parado dentro de casa, sem fazer nada. Então, nesse lado foi até bom, que a gente criou muita coisa, mas pelo lado que a gente teve que ficar parado sem poder trabalhar e os outros trampos que a gente já tinha começado parou no meio. Então, esse lado foi ruim, mas tá tudo bem, entendeu? Ainda bem que agora a gente tá chegando num ponto melhor e o corona tá indo embora. Se Deus quiser, vai passar logo. E não vai passar nunca, né? Eu sei que é um vírus, mas eu sei que a gente vai chegar se adaptar, chegar num lugar onde a gente vai poder conseguir viver normal de novo, entendeu? E na parte da criação, igual, eu sou um apreciador, irmão, de rappers que é woke. Que a gente fala, like, woke rap, né? Que é aqueles que é mais consciente, igual Common, né? Um artista que eu escuto muito. Entre outros, assim. É mais o estilo que eu tenho preferência no hip hop. Não é que é o mais legal, não é que é o mais bonito, né? É só a minha preferência, né? E pra isso, os caras têm que ser muito poéticos. E eu sei que o seu estilo bate muito com a poesia.
Como você já tinha falado antes, você gosta de escrever e criar uma poesia, daí passar ela para a prática, né? Como é esse processo de criação, do começo ao fim? Você fala assim, igual o Bruno tinha comentado mais cedo, você consegue sentar e fazer alguma coisa? Como é esse processo do começo ao fim para você? Mano, pra mim ela é diferente todas as vezes, cara. Às vezes eu tô sozinho, aí eu procuro pegar ideias. Eu acho, desculpa, deixa eu começar de novo. Eu acho que as minhas músicas saem da batida. Eu escuto o som e eu acho que o som me conta uma história, entendeu? Do som eu consigo bolar uma melodia na minha cabeça e dessa melodia saindo palavras que soam com essa melodia. Eu tento fazer assim. Por isso que o nome dele é Suave. Suave, entendeu? Mas entendeu? É isso que eu tento. Eu gosto de escutar. Tem pessoas que escrevem primeiro, depois põem a letra em cima de uma música. Eu, na verdade, faço ao contrário. Eu gosto de escutar o beat primeiro, escutar a música, os instrumentais. E desses instrumentais eu pego ideias, entendeu? Vai vindo aquele sentimento, igual eu te falando. Então depende da hora. Às vezes eu consigo sentar ali e escrever um refrão inteiro numa sentada só, entendeu? Às vezes eu escrevo, aí eu canto ele uns 2, 3 dias, aí eu falo, não tá pegou. Errado, não, já cansei, não dá. Aí eu vou lá e mudo metade dele, entendeu? Então é realmente um processo. Eu posso ter uma música ali completamente pronta, 99%. Aí eu não gostei de uma coisa, uma semana depois apago, aí ela tá 50% de novo, tem que trabalhar mais 50% dela. Mas eu acho que isso que leva à perfeição. Não tô falando que as músicas vão sair perfeitas, mas a gente tem que sempre procurar a perfeição, tentar chegar o máximo na perfeição para você dar o seu melhor trabalho, entendeu? Não é que todo mundo vai gostar, mas você tá dando o seu máximo, então vou ficar feliz com aquilo, desse jeito. Isso é admirável, mano. É uma pessoa que pensa assim, que tem esse processo, que tem essa garra, essa vontade, essa determinação, é muito legal. E não ter medo de começar do zero. Falar assim, ok, vou apagar essa música porque eu não gostei e recomeçar de novo. Isso é muito do pip, né? Porque é um processo demorado, é um processo que você tem que investir muitas horas. É um processo que você tá ali ralando que ninguém vê. E eu penso assim, que a minha música é como uma tatuagem, mano. Ela vai ficar ali pra sempre. Sim. Daí quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou escutar e falar, que merda que eu tava falando ali, entendeu? Ou meu filho, entendeu? Então, eu realmente quero escrever uma coisa que eu não vou escutar daqui 20 anos e ter vergonha disso. Eu quero realmente gostar do trampo que eu fiz antes, entendeu? Eu tenho um exemplo pra você, irmão. Às vezes eu pego os meus papers, né? Os meus artigos que eu escrevi na faculdade... Ou que eu escrevi, assim, quando eu estava sendo contratado para escrever artigos para um journal de economia. Aí eu olho e leio o que eu escrevi e eu falo assim, mas que Zé Ruela que escreveu? Foi eu mesmo que escreveu? Mano, é muito engraçado. A teoria, tudo. Eu falo assim, mano, mas isso prova uma evolução. Evolução, 100%. Porque de hoje eu olhar para trás e falar, mas que Zé Ruela que escreveu isso aqui... Para hoje eu estar criticando o meu próprio trabalho há 15 anos atrás, significa que eu evoluí. Correto. 100%. Se eu tivesse olhado para trás e falado assim, não, tá perfeito. Você tem alguma coisa errada. Aí você chegou num... Tá ligado? Você não evoluiu. Não evoluiu mais. Você chegou num pique ali e acabou o seu pique. Não tem como mais você subir. Mas você tem que sempre procurar a perfeição para você evoluir. Porque você procurando a perfeição, você vai achar os erros. Entendeu? Mesmo que não ache todas as vezes, mas de pouquinho em pouquinho você vai... vendo onde está errado e tentando melhorar aquilo para que da próxima vez saia melhor. E qual o limite dessa perfeição que você está falando? Até porque assim, muita perfeição pode gerar procrastinação, 100%. Né? Então como que até o ponto você chega e fala assim, não, isso aqui tá bom o suficiente do nível que eu quero para poder lançar? Igual, você tá 100% certo. Se você começar a pensar demais também, aí atrapalha. Que aí você vai ficar, nossa, muito detalhoso. Eu tento procurar o lado mais simples da música. Quando eu vejo que a música chegou num ponto que eu fiquei feliz, aí eu já tento não me questionar muito mais. Porque eu sei que eu vou... Por exemplo, uma música que eu tocar pra você aqui, eu já escutei ela milhares de vezes. Então, até eu já tô cansado de escutar, entendeu? Mas você talvez... Nossa, que coisa massa.
porque é a primeira vez que você está escutando. Então, quanto mais eu escutar depois que ela chegou ao ponto final, aí eu vou começar a não gostar mais. Então, se eu cheguei a um ponto final, falei, é aqui, aí eu já deixo. Entendi. Porque se eu continuar pondo mais tempo ali, aí vai me atrapalhar. Entendeu? Porque isso não é isso é o ser humano. Quanto mais você escuta uma coisa, mais você vai cansando. Sim. Igual E o cara outra, que irmão? nunca teve uma Lamborghini, uma Ferrari. Nossa, eu quero, nunca tive. Aí o cara que tem, usa ela direto, passa a não importar mais, entendeu? É a mesma coisa com a música. Quanto mais você escuta uma música só, mais você vai deixando de É por gostar isso que eu dela. não escuto, cara, a mesma coisa sempre. Porque eu não quero enjoar, eu não quero ter esse feeling das músicas que eu gosto. Por isso que hoje em dia eu não escuto muito rádio. Escuto mais É. Pandora ou Apple Music, Spotify, que você escolhe. No rádio, toca as mesmas músicas o dia inteiro, cara. Os caras tocam uma música ali do Justin Bieber, daqui 20 minutos ela tá tocando de novo. É, sim. Entendeu? Aí daqui 20 minutos toca de novo. Faz você cansar da música. Se você escutar ela uma vez por dia, tudo bem. Mas quando o cara repete tanto, você passa aí a ver os erros. Talvez não é erros, mas você começa a criar erros na sua cabeça. Eu acho que Tá o errado playlist deve ter umas 5.000 músicas no meu playlist. É muita música. É música pra caramba. Toda música que vai passando que eu gosto, eu já coloco. Exatamente por isso que você tá falando. Porque muitas vezes eu escuto a música depois, como se fosse a primeira vez que eu escutei. Porque você não tá repetindo ela muito, Sim, cara. sim. Se você repetir ela muito, você vai falar, põe outra aí, cara. Você eu já escutei, entendeu? Exatamente. É foda, É mano. bem isso, irmão. E falando do futuro aqui, antes da gente fechar, né? Qual o seu conselho para um próximo imigrante, assim, que tá pensando em vir para os Estados Unidos, ou que tem a ideia um dia, ou que quer correr atrás desse sonho, um cara que tá lá na... Não quero usar quebrada, porque quebrada não é muito a palavra correta, mas que tá lá no Brasil com um sonho de vir para os Estados Unidos conquistar, ou tentar sorte na música. Qual o conselho para esse futuro imigrante? Cara, acho que o meu maior conselho é que você tem que sempre acreditar em você, mano. Eu acho que o mundo vai sempre jogar pedras no seu caminho, não importa do seu status, entendeu? Você tem que dar um jeito de desviar a pedra, pular, passar por dentro, mas você tem que confiar em quem você é. A jornada vai ser longa, mano, entendeu? Não é como ganhar a loteria que você jogou ali e pá, tudo seu. Você tem que trabalhar naquilo e vai ter dias que você vai pensar em desistir, mas você tem que realmente confiar em quem você é e no seu trabalho, porque só assim você vai chegar em algum lugar. Pode até não ser aonde você achava que você queria estar, mas talvez essa jornada te leve para um lugar diferente, que foi o que eu achei que ia acontecer comigo. Quando eu jogava futebol, eu achava que eu ia jogar profissional um dia, entendeu? Seu próximo Messi. Não, na verdade, cara, eu joguei na high school aqui e os caras iam me dar bolsa para ir para faculdade jogar para faculdade. E aqui não é fácil entrar para faculdade, você sabe, entendeu? Aí como eu machuquei o joelho, eliminou essa possibilidade de eu ganhar essa bolsa. Então me levou aonde eu estou hoje. Não pensava nisso, mas você tem que focar em você e no seu trabalho, porque essa jornada vai te levar a alguma coisa um dia. A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu acho que todo mundo tem uma jornada. Você tem que dar espaço, seguir isso aí, porque você vai chegar a algum ponto que você vai olhar para trás e falar, nossa, realmente evoluí e hoje eu tô aqui porque eu tentei e eu dei o primeiro passo. Show de bola. Entendeu? E o futuro da sua música, irmão? Você fala assim, ó, eu quero que a minha música siga essa jornada para chegar nesse ponto onde que você vai começar a criar um legado. Mano, eu vou continuar dando o meu máximo, cara. Eu quero que a minha música chegue no mundo inteiro. Quero ser internacional, quero que todo mundo escuta o que eu tenho para falar, porque o que eu tô contando é uma história e eu acho que eu tô trazendo uma vibe boa. Minha música, eu acho que alegra as pessoas. Então eu espero conseguir chegar num patamar que eu nem imagino hoje, entendeu? Eu vou mirar pro alto e vou escalar o máximo que eu conseguir, cara, entendeu? Não sei aonde eu vou chegar ainda, mas eu sei que eu vou conseguir estar mais alto do que eu tô hoje, entendeu? Isso é show demais. É isso aí, mano. Isso é show demais. Queria agradecer mais uma vez, cara, tirar seu tempo para vir aqui. Eu quero expressar mais uma vez, você tem um recém-nascido em casa, então não é fácil tirar esse tempo para vir. Eu quero agradecer de coração.
Desejo toda a sorte do mundo pra você. Eu sei que seu projeto nem é projeto, a sua realidade vai ficar ainda mais bem sucedida. Eu tenho certeza que você vai arrebentar. Tenho certeza que daqui a um tempo você vai estar fazendo show aí pra milhares de pessoas. Aí, man, Deus te ouça, cara. Não, Tamo tenho junto. certeza, irmão. Tem pessoa que você vê assim, que você sabe que Vai dar certo, né? que tá correndo atrás do sonho e que realmente ela quer conquistar e ela vai atrás. Então, desejo muito sucesso, quero muito que você arrebenta. Manda um abraço pra sua mãe também, que ela já veio aqui Demais. recentemente, nós gostamos muito dela. E, cara, continua nessa jornada, seja você, continua evoluindo, continua colocando o tempo que você tem na música, que eu tenho certeza que tu vai arrebentar, irmão. Cara, muito obrigado, igual eu falei. Tô muito feliz de estar aqui. Muito sucesso pra vocês também, entendeu? Vocês um canal muito panca, cara, muito brabo isso que vocês estão fazendo. Eu sou muito fã de podcast. Isso aqui tá muito bom. Show de bola mesmo. Sucesso pra nós, cara. Obrigado, irmão. Que isso, muito Escutar feliz. isso é muito legal. Muito bom mesmo, cara. Realmente. Continua aí persistente, porque tem que conseguir, cara. Tem um ditado que fala, né? Sabe qual que é a diferença do cara bem sucedido pro que o fracassou? É que o sucedido não parou de fazer, Ué. né? Exatamente. Simples. Mas não parou de fazer. Aí o que acontece? O cara vem a primeira pedra no caminho que ele tropeça, o cara fala assim: ah, irmão, não tá rolando, não tá fazendo, vou deixar pra trás, vou focar em outra coisa. O obstáculo é só um teste, cara, pra ver se você realmente Sim. quer. Sim, Você sim. perde 100% de tudo que você não tentou. Exatamente. Você tem que tentar, cara, porque aí você tem alguma porcentagem de conseguir, entendeu? Quem não tenta não tem nenhuma chance. Quer ganhar na loteria? Tem que jogar, Irmão. entendeu? Quem não já queria ganhar, mas você já jogou? Você foi lá e comprou o bilhete? Se não comprar, você não vai ganhar, cara. Você tem que pôr sua porcentagem lá no meio. Só você tentando, só você dando esse passo pra você subir as suas chances de conseguir o que você quer, entendeu? Eu tenho mais uma pra tu, irmão. Eu tô roubando tempo aqui. Você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Você tem algum conselho pra próxima geração? Porque tu é um cara, assim, bem mente aberta, que você, pelo menos, né, pelo que a gente conversou, pelo que eu te sigo, que eu conheço do teu trabalho, você é um cara mais consciente no aspecto de próximas gerações. Qual é o teu conselho pra próxima geração? Mano, o meu conselho para a próxima geração é a internet, cara. Eu nasci numa época que eu vi a revolução, entendeu? Mudou completamente a tecnologia. Eu lembro que meus pais tinham telefone mal feio, com antenona, coisa horrível. Hoje você pode falar lá no Japão com um cara aqui live na mesma hora, entendeu? Olhando ele. Então a tecnologia mudou muito. Eu acho que a próxima geração tem que usufruir muito disso, entendeu? Desde criança já aprender o básico para poder usar a tecnologia para o seu benefício, entendeu? Eu acho que o futuro é esse. Eu, na verdade, não sei como vai ser daqui a 20 anos. Acho que só está subindo muito e muito, entendeu? Todo dia está avançando muito a tecnologia. E eu acho que a próxima geração vai precisar muito disso, que o mundo vai ser tecnológico, igual cash. Eu acho que um dia não vai ter mais dinheiro, mano. Vai ser tudo Digital. Então, Já é. praticamente. Velho, eu acho que assim, uma nota mesmo maior que de 20... De 20 pra cima nem entra na minha carteira tem anos. Não, então, Não entra, velho. Eu acho que tem... Eu não carrego. Pois é, carrego. eu também não carrego. É tudo cartão, Meu velho. celular, meu cartão é aqui atrás. Então, cara, eu acho que o futuro é a tecnologia. As próximas gerações vão ter que focar muito nisso, em aprender a viver no mundo tecnológico. Que tá tudo mudando, cara. É isso aí mesmo, irmão. É verdade, Tá aí. cara. Pra gente fechar, queria agradecer mais uma vez você por ter aceitado o convite. Queria agradecer o Chocolate Labels, ou Chocolate Records, A né? produtora deixou nós vir, né? Nós tá aí. Liberou o contrato pra nós, né? Abraço, Chocolate. Obrigado por liberar os artistas aqui. Que traga mais. Em falar nisso, se você quiser divulgar seus artistas aqui, portas abertas, tu sabe disso, irmão. Estamos sempre fechados contigo. Tu vai vir aqui em breve, vai fazer teu episódio também. Então, já quero deixar a letra. Se você quiser trazer outros artistas, muito bem-vindo, irmão. Queria agradecer a Viver Magazine mais uma vez. Queria agradecer também o Barbecue, o Brabo do Churrasco, @barbecue_bbk, BBQ, sempre falo BBK, né, irmão? BBQ.
O cara é sensacional no churrasco, irmão. Precisando de alguém no evento que faz churrasco, para fazer um churrasco para o teu evento, contrata o cara, entre em contato com ele. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal TB Podcasters em todas as plataformas. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Apple Podcasters, Spotify, TikTok e Google. Só colocar TB Podcasters você encontra a gente ou The Brazilian Podcasters. Com isso, eu vou dar a última palavra para você. Terceira câmera, suave, é toda sua. Fecha do jeito que você quiser, irmão. Galera, é nóis, tamo junto. Salve, salve pra todo mundo. Um abraço. Tamo junto. Suaves out. Não esquece de se inscrever também no canal dele, viu? Se inscreve lá no Lucas Suave lá. Tamo junto. No YouTube, Suave. Só procura lá que tu vai encontrar. Tamo junto. Abraço. Abração, galera. É nóis.